Palmeiras pode ter nova sondagem no seu meio-campo. Olha só, ótima notícia, querendo ou não, tem lesionado no Flamengo que não deve enfrentar o Verdão. E também, rapaziada, tudo sobre a partida de hoje. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta. Dale, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem. Bem-vindo ao Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, com a notícia, você chega com o seu like e a sua inscrição. Pessoal, todo esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma casa segura que eu trago pra vocês, que você tem a total certeza que recebe a sua grana. Na 1x você pode chegar a ter até um bônus no seu primeiro cadastro de 1.560. Top, né? Então jogue com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é 18 mais. Show de bola. Cupom REDE, link no comentário fixado. Hoje tem Verdão, bora levantar uma grana. Então vamos lá, rapaziada, vamos falar aqui da situação do Palmeiras. Palmeiras enfrenta hoje o Vitória em Allianz Parque. Jogo importantíssimo, principalmente para a gente não se desgarrar do pessoal da parte de cima da tabela. O jogo será transmitido pela Sport TV e Premier. Jogo às 19 horas. Não é aquele da 21, né? Da 21 horas que eu falo que é o jogo da balada, onde você vai pro jogo, do jogo você já troca a camisa e vai pra balada direto. Esse daí não, é às 7. É o pré-jogo, o pré-balada, literalmente. Então, um jogo no Allianz Parque, um horário legal pro sábado, que eu acho que não é tão tarde, não atrapalha muito, às 7 da noite no sábado, acho que é um horário legal. Você ainda tem um bom horário aí para fazer suas coisas no sábado também. Então o Verdão aí no jogo importante contra o Vitória, e a possível escalação seria o Everton, Marcos Rocha, ou então, né, a gente pode pensar aí no GI, rapaziada. Gomes, Vitor Reis e Vanderlan. Esse seria ali a nossa parte na zaga, o nosso sistema defensivo. Fabinho, Zé Rafael ou Richard Rios. E aqui, cara, a opção do Fabinho pegando o lugar do Gabriel Menino, que não tem jeito, né? Tá vindo muito mal. Aí a gente tem o Zé Rafael ou o Richard Rios, dependendo do que o Abel possa pensar. Eu acho que eu colocaria o Zé Rafael no banco e iria com Fabinho e Richard Rios. Em seguida, Felipe Anderson, Dudu ou Maurício, Rony e Flaco Lopes. Eu acho que o Abel aqui, cara, nessa escalação, ele poderia tirar o Rony, pensar aí, né, no Dudu no lugar do Rony, e ali pro Rafael Veiga, que está suspenso hoje, né, o Rafael Veiga conseguiu estar suspenso, colocaria o Maurício nessa posição, ou então o Rômulo, ou então, sei lá, pensar o Felipe Anderson, mas o Felipe Anderson, o ideal dele é cair pela direita, ali próximo do ataque. Então esse deve ser o time do Palmeiras. A gente pode ter o retorno do Mike, incrivelmente, hein? Incrivelmente o Mike retornando. E também, rapaziada, o Estevão. O menino aí já estaria fazendo a transição, pronto para essa partida. E seria um grande reforço para a gente, sinceramente. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Hoje tem Palmeiras, hoje tem jogo importantíssimo, rapaziada. Então é Campeonato Brasileiro e o Verdão precisa de uma vitória para não deixar os caras lá da ponta se desgarrar e a gente estar próximo. Para quem sabe, no final do campeonato, dar aquele sprint. É o que eu falo sempre, pegar esses jogos menores, contra a Vitória, contra a Juventude, esses times menores, e precisa ganhar. Precisa aí realmente conseguir os 3 pontos. Para quando pegar os times grandes, você estar aí talvez com jogadores lesionados, alguma coisa que vai colocar uma deficiência muito grande no seu time, aí sim você consegue fazer aquela trocação de pontos. Comenta aqui o seu placar, o meu placar para hoje é 2-0 Verdão, rapaziada. Vamos lá, dando sequência aqui, quero falar do Bruno Henrique, o atacante do Flamengo. Então, de acordo com as informações que a gente está vendo, o Bruno Henrique, ele está lesionado, rapaziada, desde o dia 6 de julho. Já é bastante tempo, já virou mais de 2 semanas, que ele está com um entorse no tornozelo. E foi grave isso, porque até agora ele não retornou para o Flamengo. E pode ser uma das opções aí que a gente vai ter para o meio da semana,
que será desfalque para os caras. O Bruno Henrique hoje é um jogador muito, mas muito importante para o Tite. O Tite, toda a montagem de elenco, toda a montagem de jogada que o Tite cria pensando no Bruno Henrique no ataque, porque ele voltou a jogar muito bem. Né? Não é aquele de 2019, que eu acho que deveria ter até pego seleção, mas sim um Bruno Henrique que tá jogando muito melhor hoje do que antigamente. Então a gente pode ter aí um desfalque dos caras que, querendo ou não, acaba favorecendo a gente durante o campeonato, né? E for pensar numa Copa do Brasil, um jogo importantíssimo, então realmente é um jogo que o Palmeiras aí ter um desfalque do rival acaba fortalecendo a gente e vice-versa, né? Como os caras vão ter desfalque de outros jogadores aí nossos que vão acabar ajudando eles. Bora, rapaziada, entrar aqui em mercado da bola. Então, informação que eu vi do Diego Firmino. Ele comentou que o Galatasaray poderia realizar uma proposta em cima do Richard Rios. Aí eu comecei a procurar essa notícia, ir mais a fundo. Eu cheguei aos valores, rapaziada. O Richard Rios poderia ser vendido para o Galatasaray por uma bagatela de 16 milhões de euros, que daria 98 milhões de reais. Poderia, eu acho que assim, o Richard Rios, 98 milhões de reais, está muito bem pago. Pensando em questão financeiramente, o que gastou no jogador, gastou 10 milhões de reais. Então, 98 está muito bem pago. Mas quando a gente olha pro que ele apresentou na Copa América, talvez, não sei, tem que pensar se realmente é um valor aí que seja justo pelo futebol dele. Mas tem outra coisa, o Richard Rios, ele tem que retornar pro Palmeiras, que nem ele retornou, e jogar bem que nem ele jogou na Copa América. Porque se não vende o jogador agora e o jogador fica aí e volta a ser aquele Richard Rios de passes errados, Richard Rios se achando Zidane, dá aqueles passes de primeira, aquelas coisas que a gente tá conhecendo e que irrita a gente e que principalmente não leva em nada no meio campo, aí ele não vale nem 10 milhões aqui de euros. Então é um jogador que ele precisa, o Palmeiras precisa pensar seriamente. Ó, pelo histórico dele desses 2 anos, ele chegou, foi muito bem. Ah, é isso? Então, pelo total, vale esse dinheiro? Você acha que tem que segurar? Então segura o jogador e lá na frente pense em vender ele com valor maior. Mas, se parar pra ver, ó, ele não tava tão bem e a Copa América foi o pico, foi o nível alto dele. Aí, se você coloca no papel esse nível alto, não tem como. Se ele jogar bem só na Copa América, a gente vai ter um problema, e um problema grave, em questão de perder mais uma grande transição aí que poderia acontecer, do jogador ir para um clube e o Palmeiras ganhar muita grana. Do mesmo jeito que aconteceu com o PK, do mesmo jeito que aconteceu com o Gabriel Menino, do mesmo jeito que aconteceram com vários jogadores. E quando o cara tava no nível alto, chegou o Benfica, chegou o Porto, chegou times da Europa, fizeram proposta pro jogador, pro menino da base, o Palmeiras não quis vender, e 6 meses depois o garoto da base não tava valendo nem metade, tá? Tava menos da metade do que ofereceram. Então esse é um problema grave quando chega uma proposta assim para um cara que é relativamente novo no elenco. A gente fica, pô, vende, não vende, o que que faz, né? Então eu acho sim, chegando essa proposta, deveria vender ele, porque é uma proposta interessante, 98 milhões de reais é muita grana, e vai pro mercado. Ah, não vai contratar, ah, isso, aquilo. Gente, não existe isso, né? O Palmeiras já demonstrou, principalmente nesse último semestre, o quanto de contratação que está fazendo. É questão de tempo que a gente imagina, né, pelo menos, que vá ao mercado, e o Palmeiras está trabalhando para isso. Eu conversei com gente lá e eles me falaram, a gente quer reforçar ainda com mais jogadores agora nesse meio do ano. A questão, Carta, é que a gente vai trabalhar de uma forma que seja certeiro, para não cair em Tabata, Tuesta, Navarro, jogadores que chegaram aí, não jogaram nada e deram somente prejuízo, aí teve que ficar correndo para negociar os jogadores. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá, um bom jogo hoje, jogo às 7 da noite, jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Tamo junto e avante palestra!